sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula, onde nós vamos finalizar a montagem desse dashboard. Se você quiser aprender um pouco mais sobre Excel, é só correr lá no Instagram, que nós estamos postando conteúdos diários. Se você perdeu a nossa última aula, eu vou deixar um link aqui na tela para vocês. E só lembrando, pessoal, que na primeira aula você tem todo esse material que nós vamos utilizar aqui. Na verdade, o material que estamos utilizando aqui, pessoal. Bom, bora aqui para a tela do computador e nós paramos aqui na montagem deste gráfico aqui, certo? Não. Errou! Desculpa, pessoal, nós paramos na montagem aqui do nosso boneco. E percebam que eu fiz algumas alterações, eu incluí alguns novos cards. Então eu incluí o card orçamento e separei aqui os números dos títulos e vocês vão entender por que eu fiz isso. Primeiramente eu quero mostrar como que eu monto esses cards. É extremamente simples. Para você montar um card desse, é só você vir aqui em ilustrações, formas e selecionar aqui uma das formas, ok? Por exemplo, selecionar esta forma aqui. Mas eu não fiz assim não, tá, pessoal? Para ganhar tempo, o que eu fiz? Eu vim em um aqui, Ctrl Shift, segurei o Ctrl Shift e se eu arrastar aqui pro lado direito, ó, eu já crio um, tá? Fica bem mais fácil. E aí, para acertar aqui a medida, o que a gente pode fazer, pessoal? É só vir aqui, eu consigo visualizar a medida, ó, 3,76. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. 3,76 por 6,77, ok? Está aqui na opção de formatar. Então, por exemplo, esse outro quadro aqui, ó, ele é 3,76 por 6,24, tudo bem? Bom, e os ícones? Deixa eu mostrar aqui como que eu consigo esses ícones aqui. É bem fácil, só vir aqui em inserir. Vou vir aqui em ilustrações, eu tenho esta opção aqui, ó, opção de ícones, vou dar um clique em ícones e aqui, pessoal, eu tenho vários ícones. Eu, por exemplo, vou selecionar esse gráfico, vou dar um clique em inserir, ele aparece aqui, aqui eu consigo alterar o tamanho e eu consigo também alterar a cor. É só vir aqui, ó, preenchimento e escolher esse azul aqui que nós estamos utilizando, eu acho que é este daqui, ok? Ó, tudo bem? Simples, né, pessoal? Depois, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu explico um pouco mais para vocês sobre ícones, como você utilizar um padrão de cor diferenciado. Bom, bora continuar aqui. Eu diminuí também aqui um pouco o tamanho do boneco, pessoal. É só vocês redimensionar, tranquilo. Bom, vou vir aqui na parte de apoio e aqui em apoio eu vou descer aqui um pouco esse quadro, eu selecionei aqui com Shift, ok? Vou descer aqui e esse quadro aqui, para ficar mais organizado, é o humor do meu boneco aqui. Então eu vou pedir aqui para centralizar, vou colocar um negrito e vou pintar aqui com essa cor próxima aqui, que é a cor da tabela dinâmica. Bom, agora nós vamos fazer a parte do orçamento. Então imagine que você foi selecionado para cuidar de uma unidade da sua empresa em Santa Catarina. E essa unidade tem um orçamento de 210 mil para que esta unidade se sustente nos anos de 2020 e 2021. Então você tem que se virar aí com 210 mil para gastar aí durante esses 2 anos, tudo bem? Então eu vou vir aqui, pessoal, e vou incluir aqui orçamento. E esse orçamento ele vai ter uma coluna de anual e mensal. Deixa eu mesclar aqui, colocar um negrito. E eu vou aumentar também essa área aqui do gráfico. Deixa eu jogar um pouquinho aqui para a direita. A célula está mesclada. Pronto, assim ficou mais organizado. Então aqui eu vou colocar o valor de 210 mil. E no meu caso aqui, o meu orçamento mensal vai ser este valor aqui de 210 mil dividido por 24, tudo bem? Vou centralizar aqui, eu mudei a formatação. Então eu tenho 210 mil e por mês eu estipulei que eu posso gastar 8.750 reais. Se eu voltar aqui no Dash, este valor aqui é o que já foi provisionado pela minha equipe. Então eu não tenho nenhum filtro, então aqui entre o período de 2020 e 2021, os 2 anos e todos os meses, atualmente é de 146.542,28. Então o meu orçamento tá legal porque eu tenho 210 mil de orçamento, tudo bem? E aí o meu bonequinho ele vai ficar feliz assim mesmo. Porém, se eu mudar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, por exemplo, só 2020 e eu vou selecionar, por exemplo, março. O valor aqui diminuiu, né? Tá 3.316. E eu quero que o meu orçamento ele acompanhe estas mudanças. Como que eu vou fazer isso daqui, tá, pessoal? Para que o meu orçamento acompanhe essas mudanças. Então aqui ele está estático, tá 210 mil.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um cara chamado contagens, e esse contagens, calma que vocês vão entender. Eu vou ter aqui o contagem anual e o contagem mensal. Mesclar aqui, pintar, centralizar aqui. E aqui deste lado eu vou colocar o orçamento selecionado. Pronto, e agora pessoal, eu vou ter que encontrar esse orçamento selecionado. Como que eu vou fazer para conseguir encontrar esse orçamento selecionado? Eu vou ter que utilizar esta tabela dinâmica aqui, porque esta tabela dinâmica ela já está interligada às minhas segmentações. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, só janeiro, perceba que essa tabela dinâmica ela só traz janeiro. Eu vou vir aqui, eu posso tirar o filtro. Então, eu vou copiar esta tabela dinâmica. Selecionei tudo, Ctrl C, vou colocar aqui um pouco mais abaixo, Ctrl V. E eu vou remover também esse total geral que eu não necessito. Vou vir aqui em opções de tabela dinâmica, totais e filtros, e tem essa opção aqui, ó, mostrar totais gerais das linhas. Eu vou remover e vou dar um clique em OK. Bom, vou colocar em negrito aqui, para ficar mais destacado. Como que eu vou descobrir o anual, pessoal? É só utilizar uma função chamada igual conte valores. Então, o que esse cara vai fazer? Eu abri parênteses e agora eu vou com a setinha aqui do teclado. Então, eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó, entre AD20 e AE20, ok? AD20, AE20. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Se eu vir aqui, pessoal, e selecionar só 2020, ele percebeu que na coluna E não tem nenhuma informação. Então ele só vai trazer o número 1. Vou vir aqui e vou tirar o filtro. Como agora no intervalo existem dois valores, ele trouxe 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o mês. Deixa eu colocar aqui meses. Pronto. E aí vai ser igual conte.valores. E aqui eu vou selecionar este intervalo aqui. Fechei parênteses e dei um Enter. Então ele trouxe aqui os 12 meses. Por exemplo, se eu vir aqui e fazer um filtro, seleciono, vou desmarcar alguns aqui, ó. Mostrou que eu só tenho 8 meses selecionados. Bom, o que vai ser o orçamento, pessoal? Vai ser igual, eu vou abrir um parênteses só para separar. Então, vou abrir parênteses aqui. Vai ser o meu orçamento mensal que eu estipulei, vezes a quantidade de meses selecionados. Vou fechar parênteses e vou multiplicar novamente agora pelo quê? A quantidade de ano. E vou dar um Enter. O que ele fez? Ele verificou que foram 8 meses selecionados. Então, ele pegou e multiplicou 8.000, deixa eu dar um zoom aqui, 8.750 por 8 meses selecionados. E como são 2 anos, ele veio aqui e multiplicou por 2, ok? Chegou aqui no valor de 140 mil, que é o orçamento selecionado. Então, pessoal, este orçamento aqui, que ele está em AC14, tá aqui, pessoal, em AC14, é o que eu vou incluir aqui em orçamento. Então, para ganhar tempo, eu vou clicar aqui nesse, seguro o Ctrl e o Shift, arrasto aqui para o lado direito, desculpa, lado esquerdo, e aqui eu vou trocar a célula que está A8, eu vou colocar aqui AC14, vou dar um Enter. E só vou copiar a formatação, clico nessa formatação, clico aqui no pincel e clico no 140 mil, tranquilo? Bom, e agora, pessoal, conforme eu vou mudando aqui, ele está mudando os valores aqui do orçamento, enfim. Agora vamos lá, pessoal. Então o boneco, ele vai estar feliz nesta situação aqui, né? Se o orçamento, por exemplo, eu estou com o orçamento aqui de 210 mil e a minha equipe provisionou apenas para gastar 146 mil. O bonequinho aqui vai estar feliz, mas vamos ver se vai estar dentro dos percentuais que eu estipulei, tudo bem? Então vamos vir aqui em apoio e vamos começar pelo triste, tá, pessoal? Quando ele vai estar triste? Então ele vai estar triste quando este valor provisionado, que ele está em apoio na célula A8, ok? Aqui, ó, apoio, célula A8, quando esse valor aqui extrapolar o meu orçamento. Então ele vai ficar triste nesse caso. Então como que eu vou fazer esta forma? Então vou vir aqui em apoio e para que fique visível para vocês, eu vou colocar aqui, ó, igual a 8. Quem é o A8, pessoal? Esse cara aqui, ó, o A8 que nós fizemos lá na primeira aula, tudo bem? Então eu tenho uma situação já aqui, pessoal, que ele vai ficar triste. Eu vou vir aqui e selecionar o mês de novembro. É o mês de novembro, ó. Mês de novembro ele está triste, ó, valor provisionado. Porque a provisão, somando os anos de 2020 e 2021, o que a minha equipe provisionou é 18.462. De orçamento, para esse período, eu tenho 17.500, então ele vai ficar triste. Então vamos colocar a fórmula aqui. A fórmula que eu vou utilizar, pessoal, é a fórmula C. Então vai ser igual C, abre parênteses. Eu vou colocar aqui o A8, eu não vou colocar essa célula aqui, porque eu coloquei só para demonstrar, para vocês ficar mais visível.
Então vai ser se A8 for maior que, vou clicar aqui, a C14. Então, se for maior, vai ser o número 1, porque como eu expliquei na aula anterior, se aparecer o número 1, o boneco ele vai aparecer, senão o boneco não vai aparecer. Ponto e vírgula, 0. Se essa informação for falso, vai ser 0. Então, vou dar um Enter e aqui ele vai ficar triste. Deixa eu dar um 0 aqui no feliz. Então, se a gente for lá no Dash, ele está triste, tá? Por quê? O valor de 18.462 que a minha equipe provisionou é maior que o valor de orçamento que eu tenho. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer o indiferente. O indiferente vai ser o seguinte. Se eu gastar 80% desse valor, o AC14 vezes 80%, que vai dar 14 mil. E aqui eu vou fazer esse valor aqui de orçamento selecionado vezes 100%, que é o valor que está ali, tá, pessoal? Eu nem preciso colocar essa informação, mas só para ficar um pouquinho mais didático. Então, se estiver entre 80% do valor e 100% do valor, ele vai ficar indiferente. Por quê? Eu gastei até os 17.500 nesse caso, eu não extrapolei, então ele vai ficar indiferente, ele não vai ficar nem triste e nem feliz, ok? Agora, como que eu vou fazer esse cálculo aqui, pessoal? Eu vou vir aqui, usar a função C. Deixa eu já pegar uma opção aqui que ele seja indiferente para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Deixa eu dar um ok aqui. Nesse caso, ele não vai ser indiferente, pessoal, porque ele não está aqui entre 68 mil e 210 mil. Ele está dando 146 mil, então é menor que 80% do valor orçado. Deixa eu selecionar só o ano de 2021. Vamos ver se eu tenho essa informação. Ah, agora sim, pessoal, agora eu tenho. Por quê? O valor provisionado é de 88.631. Então, 81.631 é maior que 84 mil, mas menor que 105 mil. Então, está entre 80% e 100% do valor de orçamento que eu tenho. Então, vamos incluir essa fórmula aqui. Então, vai ser igual C. Como eu vou ter dois testes lógicos, eu vou ter que chamar, vou pedir auxílio aqui para o E. Então, eu abro parênteses e coloco o primeiro teste lógico. Então, se o valor de A8, por que eu estou colocando A8, pessoal? Porque é a célula que eu tenho lá na minha primeira coluna, onde está o valor selecionado. Aqui eu coloquei apenas para representar, mas esse valor que está aparecendo aqui. Então, se esse valor for maior ou igual a 80% de AC14, então para encontrar 80%, eu vou ter que multiplicar esse valor aqui por 80, ok? E o segundo teste lógico é que A8 tem que ser menor ou igual ao valor orçado, ok? Então ele tem que estar dentro desse intervalo. Então aqui A8, né, que ele está sendo representado aqui, o 88.631, ele é menor ou igual ao AC14, que é o 105 mil. Tudo bem? Então, se essas duas informações forem verdadeiras, ele vai ser indiferente. Então, o primeiro ponto e vírgula da função C, né, é o verdadeiro, então coloco 1. E a segunda, se for falso, 0. Fecho parênteses e dou um Enter aqui. Então, ele ficou indiferente. E agora, pessoal, para finalizar, vai ser o feliz. Vai ser bem mais fácil o feliz aqui, porque o feliz é igual a C, abre parênteses, é o A8 menor que vezes 80% do valor orçado, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0. Então, o diferente, ele é entre 80% e 100%. O feliz é menor que 80%, ok? Então, vou dar um Enter aqui. Tá? Se eu selecionar todas as informações, se eu selecionar aqui os 2 anos, ele apareceu aqui o 1 e aí ele vai ficar feliz. Vamos voltar lá no Dash, só para ver se está tudo funcionando? Então tá aqui, ó, 210 mil eu tenho de orçamento e a minha equipe provisionou 146 mil. Então se eu selecionar janeiro aqui, ele está indiferente, porque eu tenho um orçamento de 17.500 e a minha equipe provisionou 15.717. Só para a gente finalizar, pessoal, deixa eu tirar todos os filtros e percebam que esse gráfico aqui, ele muda conforme eu vou manipulando a minha segmentação. Eu quero que ele fique estático, eu quero que ele não se altere, ele sempre fique mostrando o ano de 2021 e o ano de 2020 e todos os meses, ok? Para fazer isso é só eu
tirar a conexão desta tabela dinâmica, ok? Como que eu faço isso daqui, pessoal? É só dar um clique inverso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui que eu acho que fica legal. Selecionei julho, percebam ó, que ele filtrou aqui julho e os 2 anos, 2020 e 2021, porque ele está conectado com essas 3 segmentações. Agora eu vou tirar essa conexão para vocês visualizarem o que vai acontecer. Então vou vir aqui em apoio. Ela já está selecionado, eu venho em ferramentas de tabela dinâmica, filtrar conexões, eu tiro aqui a segmentação de ano, mês e status, ok? Pronto, voltei aqui para o meu dash, conforme eu vou selecionando, ele não se altera. Ficou melhor assim. Bom pessoal, e com isso nós finalizamos essa jornada onde nós montamos junto esse lindo dash. Porém, se vocês quiserem aprender mais, eu quero convidar vocês a... Que tal, galera, impressionar o seu chefe montando esse dash aqui com muito mais recursos? Olha que legal, eu tenho a parte de segmentação, conforme eu faço a alteração, além de todos esses gráficos que eu tenho aqui, eu tenho alguns ícones aqui, como esse ícone aqui de vendas, onde ele apresenta um segundo gráfico. Aqui nós utilizamos a parte de macro, mas você pode ficar tranquilo que quem não conhece programação vai entender. Eu tenho neste alvo as minhas metas com semáforo, então em 2019 está bem legal aqui com 101%, 2020, 2018, clicando aqui eu consigo sair, eu tenho um botão de atualização, eu tenho um outro botão que eu consigo ir para outro dashboard. Nesse novo dashboard que tem conexão com o primeiro, eu consigo verificar as vendas por estado. Olha essa caixa que legal, conforme eu vou mudando os estados, aqui o meu mapa ele vai se alterando. Então, Rio Grande do Sul, São Paulo. Eu tenho aqui 2 gráficos de velocímetro que vocês também vão aprender, onde eu consigo comparar os meus produtos, por exemplo, o Dashboard T4 com o produto Dashboard T2. Eu tenho um top 5 de produtos, então eu tenho um ranking aqui por produto, onde vocês vão aprender. E eu consigo visualizar também, pessoal, por gênero a venda de escola. Então, São Paulo eu tenho 47% do público mulher e 53% homens. E conforme eu vou alterando, perceba que ele vai preenchendo esse meu gráfico. Agora está com 50% cada um. Em Minas Gerais, Distrito Federal 41% a 59%. Bom, galera, se você quiser fazer parte do nosso grupo de alunos, do nosso treinamento Impressione Seu Chefe em Excel, eu vou deixar o link desse curso na descrição desse vídeo. Caso esse conteúdo tenha te ajudado, já dá um like, compartilha com seu amigo para que ele consiga também montar esse dash como você conseguiu montar junto com a gente. E espero vocês na nossa próxima aula e muito obrigado!